Hoje na prateleira vamos destacar o livro Etnometodologias, do professor Carlos Alberto Figueiredo, que também é pró-reitor de ensino aqui da Uniswan. Professor, explica pra gente do que se trata o livro Etnometodologias. Bom, Felipe, primeiro agradecer aqui a oportunidade de estar nesse espaço que vocês estão me concedendo. E etnometodologia, na verdade, está no plural. Eu vou explicar um pouquinho depois essa ideia do plural de etnometodologias, mas etnometodologia significa o estudo dos etnométodos. O que são etnométodos? São métodos que todos nós construímos no cotidiano, no dia a dia. Então, a etnometodologia, ela vai focalizar grupos sociais e a construção desse mundo social a partir das interações que acontecem no cotidiano. Então, nós temos muitos grupos, né? Vamos observar um determinado grupo, uma turma. Uma turma é um grupo. Essa turma ela vai construir no dia a dia uma série de regras de convivência, de relacionamentos entre os alunos, entre alunos e professores, entre alunos e funcionários da instituição. Então, a etnometodologia ela se prende a estudar esses métodos que são construídos no cotidiano. E aí a etnometodologias, ela vai trabalhar além desse conceito de etnometodologia que surge com um professor norte-americano, Harold Garfinkel, que foi a tese de doutorado dele. Nós temos outras perspectivas que incorporam e que também conversam com a etnometodologia. Então, análise do discurso, né? O interacionismo simbólico. Então, a gente usou etnometodologias no plural exatamente para aproveitar também outras manifestações que tem muito a ver com a etnometodologia. É um nome até difícil de falar, né? Por que esse assunto te interessou tanto a ponto de escrever um livro sobre? Eu me interesso não pela dimensão macro da sociedade, mas pelo que acontece no micro. E quando encontrei essa literatura, fiquei logo encantado, porque é nessa dimensão micro que acontecem as mudanças, que você consegue enxergar a mudança. Quer dizer, nós temos hoje autores que falam da modernidade fluida, né? Da modernidade tardia. O que eles querem dizer com isso? É que essa modernidade fluida, essa modernidade tardia, essa modernidade reflexiva, ela muda com muita velocidade. Então, perspectivas mais macro têm dificuldades de compreender essas mudanças que ocorrem hoje com uma velocidade espantosa. Então, quando eu encontrei a etnometodologia, eu falei, opa, é isso aí. Eu quero olhar a mudança, eu quero ver o que está acontecendo aqui, agora, nesse momento, como é que esse processo está se dando. E essa dimensão micro, ela não está isolada da macro, não. A etnometodologia busca fazer esse alicerce do micro com o macro, mas seu foco é no micro. Então, a etnometodologia se preocupa em estudar esses fenômenos que às vezes são até descartados, como coisa assim, isso é banal. Não, não é banal. Isso é importante. É importante analisar essas regras. Não são leis, são regras. Elas têm validade naquele contexto, naquela situação específica, né? Naquele grupo social. O senhor acha que esse método dá para usar dentro da sala de aula? O processo de avaliação ele foi evoluindo no decorrer do tempo. Inicialmente, a gente entendia a avaliação como medida. Você aplicava uma prova e media o conhecimento. Medida não é avaliação, medida faz parte da avaliação. Depois, os teóricos entenderam que, além da medida, você tinha que ter uma descrição do comportamento, certo? Então, a avaliação evoluiu para medida e descrição. Só que isso também não dava conta. E chegou a ideia de que havia necessidade do julgamento. Você tem que julgar, você tem que emitir um parecer. Mas isso também não dava conta. O que a etnometodologia pode contribuir? Na etnometodologia existe um conceito chamado accountability. O que é isso? Prestação de conta. No cotidiano a gente já vê isso. O aluno, depois da nota, da avaliação, buscar o professor, conversar com o professor, pedir explicação, ele já quer prestação de conta. Isso já acontece. Por quê? O conceito de accountability, ou seja, prestar conta é algo que tem que entrar na avaliação. E a etnometodologia já trabalha com isso. Ou seja, as pessoas prestam contas para as outras. O senhor é pró-reitor de ensino aqui da faculdade, mas também foi treinador de basquetebol.
Conta pra gente como foi essa transição, como o senhor foi para o esporte. Na verdade, eu sou formado em Educação Física e Direito, mas a minha vida é na área da educação. Na verdade, o basquetebol é que me salvou, né? Porque com o basquetebol eu consegui estudar, né? Fazer faculdade, eu ganhei bolsa. E o basquetebol me deu muita condição de crescer profissionalmente. Então, eu joguei basquetebol até os 33 anos, né? E ali o início da minha vida toda foi com basquetebol. Me dava o sustento, me dava o dinheiro para sobreviver, né? E depois eu me tornei professor, me formei, fiz também direito, estudei, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, essas coisas todas, né? E eu devo ao basquetebol esse start, né? Esse início, né? Eu fui criado aqui na Vila Cruzeiro, depois eu fui morar ali na Vila do Praça do Carmo, ali é Vila da Penha, né? Aquela área toda ali. Sempre uma família bem humilde e tal, não tinha essa condição de fazer faculdade. Então o basquete é que me deu essa oportunidade. Então devo muita coisa ao basquete, apesar de ter estudado futebol, né? E o senhor pensa em voltar a treinar basquete? Tá difícil. Tá difícil porque a instituição, ela demanda muito, né? A gente chega aqui de manhã, sai muito tarde, mas o pessoal lá do veterano me chama. Mas eu estou com 55, estou indo para 56, né? Dá para jogar no veterano. Com essa garotada nova não dá não, porque eles estão muito rápidos. Professor, só para a gente finalizar então, eu queria saber do senhor qual é o livro que não pode faltar na sua prateleira. Um livro que assim eu gosto muito de ler é Guerra e Paz, né? E também um livro que eu li muito e também Crime e Castigo, Dostoiévski. São livros assim que ficaram muito tempo ali na cabeceira, eu lendo e tal. Agora eu pretendo ler mais a literatura brasileira, que eu li pouco. Eu li muita coisa da literatura portuguesa, mas a literatura brasileira eu pretendo ler, principalmente, ler mais Machado de Assis. Eu li muito pouco Machado de Assis, uns 3 livros só. Professor, muito obrigado por sua presença aqui. Hoje, na prateleira, conversamos com o professor Carlos Alberto Figueiredo, que também é pró-reitor aqui da universidade, e a gente conversou sobre o livro Etnometodologias. Se você quer assistir esse e outros programas, entre no nosso site tv.uniswan.edu.br. A gente se vê na próxima.